Quando vou cronometrar aqui. Joia, que aí não tem erro. Beleza, podemos. Olá, ouvintes, começando mais um PPcast. Meu nome é Matheus Amaral, estudante do segundo ano de publicidade da Uniara. Conosco aqui a galera do primeiro ano. E aí, gente? Oi, gente, eu sou a Cauana. Oi, sou o Daniel. Fala, pessoas, sou o Rafa. Sempre monitorando aqui a lojinha, né? Então, o Gabriel aqui. E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo jóia, Matheus. Pô, hoje começando um quadro super novo, né? Na verdade, o nosso primeiro quadro aí, que vai ser o nosso PPflix, né? Exatamente. E o que nós vamos trabalhar nesse quadro aí, Matheus? Então, nesse quadro nós vamos pegar filmes, séries, livros, por que não, né? E sobre comunicação que abordam esse tema, a gente vai analisar aqui no programa. No programa de hoje a gente vai falar sobre Jogos Vorazes, que é um livro de... Peraí, deixa eu pegar o nome da autora. Suzanne Collins. Exatamente, isso mesmo. Exatamente. Para hoje, Michel, quem que nós... desculpa, Matheus, quem que nós trouxemos aqui? Michel. Depois a gente corta esse pedaço. Matheus, para hoje, quem nós trouxemos aqui especialmente para isso? Ele já se apresentou, o Daniel, novo membro da bancada. Isso, do aluno do podcast. primeiro ano. Cada vez maior essa bancada. E ele é super crânio a respeito de livros e... Ele é o Netflix em pessoa, né? Muito bem. Pô, seja bem-vindo aí, Obrigado. Daniel. Tá, é muito legal a gente estar recebendo aí os alunos, né? E quando a gente pega um assunto mais específico, é bacana trazer um especialista. Conta um pouquinho pra Pesado falar especialista já. Conta um pouquinho pra nós aí, Daniel. Como que é essa franquia dos Jogos Vorazes? De onde veio essa ideia da autora? Bom, os Jogos Vorazes, no caso, o filme foi baseado nos livros de Suzanne Collins, né? E o livro, se não me engano, foi lançado... Aconteceu? Vai. O filme foi lançado em 2015. 2015? Foi 2015? 2012. 2012. O filme foi lançado lá para 2012, baseado nos livros da Suzanne. E a Suzanne, ela acabou se inspirando, principalmente em coisas de guerra que estava acontecendo na época que ela escreveu o livro, que ela viu algum documentário também, enfim. E também em reality shows, né? Quando você compara, principalmente as duas coisas juntas, né? Cara, e foi uma das coisas que nós escolhemos esse filme, né? Na verdade... Eu vou ser bem sério, eu não tinha assistido, eu não conhecia, e eu praticamente fui pressionado por vocês, né? Mas aí fui lá, assisti os filmes e achei bem legal. Pô, Netflix, sacanagem, hein? Tem o primeiro, o segundo, o penúltimo ela tirou do ar e tem o quarto, né? Eu tive que me virar para assistir o penúltimo, né? Mas tudo bem, né? E aí nós tivemos a ideia de trabalhar a comunicação, né? PP com cinema. E aí vocês vieram com a ideia desse filme, né? Dessa franquia Jogos Vorazes. E eu comecei a assistir, falei, nossa, eu não gosto muito desse tipo de filme, sou bem sincero, né? Mas aí começou a entrar tão forte, acho que é isso que é legal a ideia da autora, dá pra perceber muito bem essa parte do reality show, né? Participando e tal. E aí começou a ficar bem interessante, cara. É que eu acho que o problema é o preconceito das pessoas, porque tem um gênero de fantasia, que é fantasia infanto-juvenil. E esse tipo de literatura vende muito. E os estúdios estão sempre atrás de comprar os direitos para fazer um filme. Estão sempre atrás do próximo Harry Potter, o próximo Crepúsculo. E aí quando a gente vê, tipo assim, uma nova série de filmes baseada nos livros infanto-juvenil, que tem uma garota, adolescente, protagonista, e ela tem um namoradinho e tal, você já pensa que é tipo o próximo Crepúsculo, né? Aí você já vai com preconceito assistindo. Aí você vê que é mais profundo que isso. Se trata de várias críticas. É muito mais profundo do que uma história rasa como Crepúsculo, por exemplo. Até porque o gênero, tipo, a gente fala não é que é infanto-juvenil, é o YA, né? Que seria o pessoal que está no ensino médio, basicamente. E também é uma distopia, né? Mas, ok, já houveram muitos outros livros em distopia, como, por exemplo, Revolução dos Bichos, que é um clássico de um livro, também tem o filme e tal. Mas a distopia, ela começou com Jogos Vorazes no cinema, assim, dessa saga, e foi outra, não sei se você conhece, o Divergente, o Maze Runner, e assim foi, né? Então, saía um pouco também daquele tradicional que a gente estava acostumado no cinema. E quando saiu o primeiro Jogos Vorazes, lá em 2012, foi acho que o terceiro filme mais vendido em bilheteria virtual. O pessoal foi lá e comprou o ingresso virtual. Acho que só perdeu pro Harry Potter e teve mais um filme naquele ano que eu não me recordo. Mas então, quer dizer, já entrou com muito sucesso. E a gente sabe que os caras não dão ponto sem nó. Não. Né? Já foi feita uma pesquisa, um levantamento, que é uma necessidade, que a galera está aceitando isso e está pagando para ver.
né? E a gente sabe que os filmes só saem para ter um retorno financeiro muito grande da franquia, né? E me parece que já logo em seguida, né, já saiu o 2, né? E o que segundo... esse é o ano seguinte, né? Saía por ano, sabe? Cada ano era um filme. Uhum. Só que o mais legal é que o Em Chamas no Brasil ele lançou basicamente, não me engano, uns 15 dias antes no Brasil, por causa disso, todo aquele furdunço que deu. Lançou primeiro no Brasil? Mas Primeiro como, você assistiu mas como todo será ano. que eles faziam? Eles Verdade. filmaram tudo, tipo, direto? Porque Senhor dos Anéis eles faziam assim. Senhor dos Anéis lançavam por ano também. E eles filmavam os 3 filmes juntos. E aí, como ia ficar pronto, eles lançando. Mas eles não filmaram os 4 filmes juntos. Não. Tipo, basicamente cada ano... Começava no começo do ano. Ô, né? isso é uma loucura então pra É. fazer isso. Fazer um filme por ano, um ano só inteiro. Um ano só, fazer um filme todo. Pra você ver, fez, hein? 4 filmes. Foi 4 filmes, né? Basicamente o terceiro livro foi dividido em 2 ainda, pra dar bem a gente dinheiro. reclamou no Mas TCC, né? Reclamou no TCC. Bom, mas Daniel, conta um pouquinho pra gente então. É uma sinopse aí, como que vai rolando a história, porque... Ah, galera, importantíssimo, hein, ó. Atenção, momento de spoilers, hein? Então, Vai ser galera, um ó, spoiler massivo aqui, viu? quem não assistiu, tá? Para um pouquinho por aqui, né? Ouve depois, porque a ideia nossa aqui também é não só discutir o filme, mas como nós comentamos já, a comunicação dentro do filme e trazer alguns autores para embasar isso, né? E o nosso foco aqui é toda aquela parte de publicidade de marketing que envolve dentro do próprio filme mesmo, né? Onde nós vamos discutir. Então, galera, a gente vai falar o final, vai falar um monte de coisa que aconteceu aqui, né? Vamos lá, Daniel, conta pra gente aí um pouquinho. Você quer que eu fale da história, ou, assim, sendo falar da Katniss, quer que eu fale como funciona o distrito agora? Pode falar um pouquinho da parte estrutural mesmo, assim. Bom, basicamente a série é uma série pós-apocalíptica, né? Porque agora tá um sistema meio que absolutista nessa série, onde é baseado em distritos, né? Cada distrito tem o seu forte, por exemplo, o Distrito 13 é de mineração, tá certo, né? O Distrito 13 é de mineração e, enfim... A personagem principal, ela mora no distrito 13, no distrito 12. 12. Deixa eu voltar. Bom, então a história é basicamente um regime meio que absolutista, onde essa cidade, esse lugar é dividido em distritos, no caso 12. A personagem principal, que é a Katniss Everdeen, ela tá no distrito 12, onde o principal forte de lá é mineração, mas, por exemplo, tem um distrito que é especializado em tecnologia, tem... Enfim... Aí o governo, para meio que tentar fazer essa forma de poder, tudo isso, ele acaba fazendo jogos... jogos vorazes, né, basicamente. Que é meio que uns jogos mortais, onde pega 2 pessoas de cada Que distrito. não é a tradução literal, né? Hunger Games é tipo jogos da fome, né? Jogos da fome. Em português. Sim, aí tipo, cada ano, basicamente, eles escolhem 2 pessoas para entrar dentro desse jogo aí. E, no final das contas, só um acaba sobrevivendo. Só que, no caso, nesse foi meio que diferente. É curioso que o governo usa esse Hunger Games, né? Tanto como forma de entretenimento para a população, como forma circo, de controle. Tipo, mata 2 coelhos numa cajadada só. Ao mesmo tempo, eles amedrontam a população e deixam elas dentro de um cabresco, né? E, ao mesmo tempo, dá entretenimento pro resto da população, que quer ver a galera se ferrando, né, na batalha. É bem legal isso aí. Legal. Eu vou trazer aqui para nossa discussão, Tá sendo né? sarcástico, só pode. Tem um autor, né, com sociólogo, ele é chamado Douglas Kellner, né? Ele trabalha um pouquinho ali dos estudos culturais e atualmente ele é professor da Universidade da Califórnia. Ele lançou um livro em 2001 que chama A Cultura da Mídia. Então ele vai discutir muito esses pontos que envolvem entre a história dos meios de comunicação, a força dos meios de comunicação, né? E a sociedade em geral, como uma condução social, né? O que dá para a gente entender um pouquinho no filme, nós vamos discutir bastante isso, são os mecanismos que tem a capital, né? Que é onde é o maior, a gente pode até comparar um pouquinho, que é a capital de um país. No Brasília. Aqui no Brasil seria uma Brasília. Exatamente, né? Tá bem próximo, né? E você tem os outros estados, né? Que são os distritos. Então, cada distrito tem uma especificidade, então um tem a mineração, outro tem a colheita, tem outras coisas. E todos eles têm que o quê? Tem que fornecer essas matérias-primas, né? Ou fornecer esse conteúdo para a capital. Quase o feudalismo mesmo. Exato. Então a capital, ela tem o poder, ela tem a força. E ela é mostrada no filme que com muita pompa, né? Então as pessoas todas com roupas
modernas, Extravagantes. perucas, elegantes, extravagantes. E uma né? coisa que no segundo filme que é muito legal, que é, tipo, eles comem, eles têm uma espécie de champanhe pra eles acabarem, tipo, vomitando tudo pra comer mais ainda, pra não ter, tipo, é assustador isso. Então é luxúria total. E em contrapartida nos outros, não, você tem só pobreza. Mas como que ela consegue todo esse poder? Né? Aí que fica o X. É com a violência? Não necessariamente com a violência. Porque você só vê, lógico, a violência explodir quando começam as rebeliões. Mas antes disso, praticamente você não vê nos distritos, por exemplo, o que seria hoje, né, o policiamento, né, ou os militares, né, que são os soldados deles lá. O que ele usa isso? O poder da comunicação. Então ele tem, em cada lugar, em cada distrito, ele tem uma rede muito grande de painéis, né, como se fossem uns painéis gigantes, assim, umas TVs enormes, né? E tem o quê? E tem os comunicados da capital. Tanto é que tem a TV Capital, né, que informa. E o que ela fica jogando? Olha, que tem o presidente, que é o Snow, né, que é o que comanda toda essa arquitetura aí da informação também. E detalhe, ele tem um cara responsável só para cuidar dessa parte de comunicação dele. Então ele coloca lá tudo que é interessante para a capital. Então ele suga os suprimentos e em troca o que ele dá? Em troca ele diz que dá segurança e bem-estar. Que é mentira. Você falando assim, me lembrou agora muito 1984 de George Orwell também. Exatamente. Que Mas tem, Suzane se baseou muito nisso também. Tem cara mesmo, ela não comenta, né? Mas ela provavelmente já se baseou que tá... quem não, né? É ficção. Tudo original, tudo original. É verdade. Então, ele põe o quê? Ele consegue ter um poder dessa comunicação. Tanto é que isso vai ficar muito, muito forte quando começam os jogos, né? O que é a história dos jogos, na verdade, né? Então, teve lá, acho que o Daniel pode falar um pouquinho melhor, uma revolução, Então, né? dando spoiler já, como já falamos. Já vai ter muito spoiler, né? Já para por aqui quem não tiver afim. Você foi avisado, né? Você foi avisado. Basicamente no final, como eram pra ser apenas uma pessoa só poderia sobreviver nesses jogos. Só que aí a Katniss falou, ou todo mundo vai morrer nesses jogos, ou vai sobreviver ela com o Peter, que é basicamente o interesse amoroso dela, né? Não era pra ser no começo. Então, o que ela fez? Ela pegou e se rebelou contra o sistema. Mas a gente pode até comparar isso com o Big Brother, que tem aquelas coisas que falam formar casal no Big Brother, como se fosse uma aliança para o pessoal se apaixonar. E nossa, se os dois morrerem, ia dar uma rebelião. Então, tipo, eles ficaram, se ficar aqui, o bicho pega. Mas se a gente for olhar aqui o lado do que é um negócio que é interessante, por que tem os jogos? A grande função dos jogos é para lembrar porque no filme, há 70 anos atrás, né, segundo a história do filme, houve uma rebelião que tinha o Distrito 13. Olha o spoiler do segundo livro. Tem um monte, né? Aí o que aconteceu? Houve a rebelião, a capital foi lá e bum, explodiu, acabou com o 13, sumiu. Então o que aconteceu? Fizeram esses jogos não como uma punição, mas como um lembrete, para sempre lembrar, olha, se tiver outra rebelião, nós vamos de novo intervir e vamos acabar com vocês. Então, apologia ao medo, que é o uso disso. Então você usa a mídia para você colocar medo. Entendeu? Se você consegue colocar o medo, você consegue controlar, você controla pelo medo, né? E o que acontece? A Catherine, sabendo disso, onde começa o primeiro esquema dela? Quando a irmã dela, o primeiro problema dela, da capital, vamos dizer assim, né? Quando a irmãzinha dela é chamada, só para explicar, como que funciona esse esquema, Daniel? Dos distritos, como que elas são selecionadas? É Mega Sena. É randômico, né? Como? Mega Sena? Mega Sena. Basicamente falar como as pessoas nascem nesse distrito, etc. Quando você chega numa certa idade, você já tá, tipo, Não tem idade. Não, pra você novinha. pra você participar dos jogos, você tem que ter uma idade mínima. Acho que é 12 anos, né? 12 ou 13 anos. Acho que a irmã dela acabou de fazer 12 anos. E ela tem que se inscrever. É tipo o serviço militar daqui do Brasil. Você completa 18, você tem que se inscrever. Mas, ó, vocês prestaram atenção no recrutamento, como é? Tá todo mundo lá. Vai uma caravana, que é igual vocês falaram da loteria, né? Não chega lá, a carreta com as coisas. Então vai a caravana, monta todo o palco, eles ficam lá na frente, os jovens, e sorteiam. Então é feito isso aqui em todos os distritos. Né? Então, entendeu? Então já começa a forma da pressão. Isso aí ele é o quê? Ele é televisionado. Não é? Pelo quê? A pessoa da capital vê tudo e fica... Vê tudo, e passa pra tudo. Tanto é que quando a irmã da Catherine é sorteada, né, ela vai e toma o lugar da irmã. Tipo, ela vai lá e se oferece para ir no lugar. Não sei se vocês perceberam, mas ficou um pouco... Deram uma paradinha. E tem uma mensagem, tipo, no ponto, assim, falando. Tipo, nossa, o que a gente faz agora, né? Não, beleza, toca o pau.
Porque o quê? É tudo condicionado. É porque antes nunca teve uma pessoa que se voluntariou para participar como tributo. Por quê? Ninguém ia fazer isso. Ninguém é louco, né? Mas a Catherine foi. A Catherine Né? foi lá com tudo e me voluntario como tributo. E... Falou aquela frase que ficou icônica, né? Voluntary. Uhum. Isso aí. E outras coisas que são trabalhadas, depois que tem esse processo, começa o quê? Aí começa o processo do jogo. Que vai lembrar muito o quê? Tem a apresentação dos personagens, né? Que no caso ali, olha só que interessante. Eles são chamados o quê? Chamados como players. Então tem... A tradução ficou tributo. Ficou tributo, mas você pegando o jogo chama como player. E o que é como player? É um game, é um jogo. O próprio nome já diz, jogos horários, né? E quando eles são selecionados, o que acontece? Eles têm a ajuda de quem? De um Tutor. Um tutor. Tem aquele bêbado. Exato. São ex-pessoas que participaram dos jogos. Isso. Por quê? Precisa ter alguém mais experiente, o quê? Para ajudar na condução, não é? O quê? Se você põe alguém inexperiente, essa pessoa vai ter que fazer tudo que a capital quer, né? Dentro do sistema, aquela história, tudo está em volta do poder. Se você tem a comunicação, você tem um poder. É isso que o Kellner coloca aqui. Quanto mais você tem o domínio da comunicação, mais você tem a propagação da mensagem, e se você tem mais propagação, mais ela é absorvida pela sociedade. E com isso você tem um controle maior. Né? Então, dentro de todo esse sistema, eles entram no ônibus, no trem luxuoso, até o que leva, ele vai todo mundo para a capital. E o que tem em Capitol? Um centro do quê? De treinamento. Né? Então, ali, eles mostram as suas habilidades. E eu não sei se vocês perceberam no filme, além de mostrar a habilidade, quem que são as pessoas que estão lá assistindo eles? Da capital. Vai Todo ser- mundo, né? E esses são chamados do quê? De Patrocinador. patrocinadores. Não é um termo muito comum para publicidade, patrocinador? É. Né? O que a publicidade, o que o patrocinador faz, Cauana, na publicidade? Depois você continua assim, Matheus, o que o patrocinador ele faz no evento, ele faz Ele na investe. publicidade? Ele investe, coloca capital lá para a marca dele aparecer. Ele investe. Só que nesse caso, ele não está investindo com marca. Ele está investindo com... O que é interessante o capital ter nesse caso? A roupa dele, a marca dele aparecer, as armas dele aparecerem. E, isso, pri- né? e A principalmente... comida aparece também. A comida também, mas principalmente uma coisa muito importante, a aceitação. Lembra quando nós conversamos sobre comunicação e guerra? Né? Para um país ele ir para uma guerra, ele precisa ter o quê? A aceitação de quem? Da nação. Da nação. Uhum. Então, se você tem os patrocinadores, na verdade, esses patrocinadores, o que ele coloca aqui, que o quê? Uma das formas de você influenciar na sociedade é você trabalhar aqui com formadores de opinião. Então, provavelmente, os patrocinadores são quem? Os formadores de opinião. Né? Podem perceber pela pompa deles. E o que é a informação que a Catherine recebe do seu Mentor. tutor, do seu mentor? Antes dela entrar, que ela tem que se apresentar aos patrocinadores. O que ele fala? Ele é cachaceiro, né? Ele é meio pau d'água, né? Mas ele fala uma coisa interessante para ela. O que ele fala? Pra sorrir? Para sorrir e também o quê? Fazer algo diferente. Algo que vai chamar atenção. E fez. E o que ela fez, Daniel? Com flecha lá. Pô, ela meteu uma flechada, tinha Foi um muito pouco. louco. Ela erra, né? A primeira flecha ao alvo, né? Aí todo mundo já não dá mais nem atenção pra ela e volta a Eles conversar. mais viram, fica tipo, ela Viu falou de assim, costas, esse aí né? vai morrer, né? Até porque o Distrito 12 é um dos mais pobres de todos, né? Então, tipo, ninguém dá valor. Não é favorito em Não nada, é favorito né? pra ninguém, então, tipo, quem é essa? É, Distrito 12, beleza. Errou a primeira flechada, acredito, de propósito, mas na segunda, quando todo mundo ficou, tipo, pararam tudo, e eu prestei atenção, voltaram a conversar, tipo, ai, continua aí. E... Nossa, depois da segunda flechada, todo mundo ficou, meu Deus do céu, essa garota vai... E ela acerta a flecha antes de ter um porco lá, um leitãozinho, com uma maçã na boca, ela acerta a maçã. Lembra o que isso aí, essa flechada na maçã? Ai, meu Robin Deus. Hood. Ai, Jesus. É, o Guilherme... Lembra do Guilherme Tell? Tem no Robin Hood, ele brinca também, o Guilherme Tell, que ele põe a maçã em cima da cabeça do filho ou do irmão, algo assim. E ele tem, pra mostrar, o rei pede que ele mostre uma prova, ele acerta a maçã com a flechada em cima da cabeça. Vocês já viram um pouco isso, né? Então, galera, é assim, essa jogada do Capital é fantástica, fantástica. E aí o que acontece depois da história dos jogos? Eles treinam, se mostram, né? E o que é formado dentro, entre os jogadores, os players, né? Os players são todos bem diferentes. O que é formado dentro? Eles formam alianças dentro do jogo. Formam alianças, Mais uma vez comparando com o Big Brother, Big né? Brother. E por que eles formam alianças? Vocês já pararam pra pensar? É, porque sozinho você não tem como sobreviver. Mas só ganha um.
Isso, Pra só quê? Mas no, For final, Marianos. mas no final das contas você vai ter que sobrepor alguém. Alguém vai ter que ser mais o Você vai ter que matar os trapaceiro. amiguinhos. É, tipo Big Brother também, só ganha um também. Só vai ganhar um. Então assim, uma hora Tipo, ou não outra. adianta, se fazer um casal, sabe que você vai ganhar. Ah, Tipo assim, é a mais perigosa dos relacionamentos, né? Porque você se une por causa de interesse e você sabe que alguma hora o outro vai passar a perna em você, né? Mas aliança Você sabe, é uma um jogada. fato. Fazer uma aliança é uma jogada muito estrategista, só que ao mesmo tempo é perigosa. Você tem que estar É. sempre um pé na frente do seu amigo. Dormir de olho aberto, né? Exato. E aí, olha só que interessante, ó. Não sei se vocês perceberam, mas dentro do jogo, né, eles ficam como se fosse num recinto lá, né, fechado, tá no meio da selva, e começa a acontecer... Isso, numa ilha. E começa a acontecer um monte de coisa, não começa? Não sei se vocês perceberam, mas parece uma sala dessa aqui e tal, não sei o que mais moderna, né, com os hologramas e tal. O que você tinha? Uma central de comando. E tinha um personagem, né, que ele era o responsável pelos jogos, como se ele fosse o diretor. Tinha como se fosse aquela barba lá, né? Com um É, design da hora. isso. Tá fazendo propaganda pra alguma coisa. E ele é o quê? Como se ele fosse o diretor ali, ele que Organizador organizasse, né? Seria Todo como se ano fosse... é um, né? seria como se fosse o Boninho no Big Ele manda Brother, no né? É boneco, o cara na que real. manda... Todo ano é um cara que organiza, né? No caso, esse primeiro foi esse, aí no segundo foi aquele Eu que acho acabou que ele ia estar no aparecendo lá. segundo. Se ele tivesse acabou morrido. falecendo... Não, da vida real. Ah, é verdade. Isso aí eu fiquei sabendo hoje, ele morreu de verdade. Porque o primeiro cara da barbinha lá, o organizador, Morreu né? por causa da Katniss. Ele também ele Foi morre. punido. Foi punido, exato. Com as amoras venenosas. Exato. Nossa, spoiler total hoje, né? E aí, olha só que interessante, ó. O que acontece? O Kellner também ele fala, né, que existe sempre um interesse oculto estabelecido pela mídia. Então, se nós entendemos aí que a mídia, na verdade, é a TV Capital, ou é a Capital que usa, né, a mídia a seu favor, tem um interesse oculto. Dentro dessa salinha, ou melhor, dentro desse centro de comandos, o que acontece? Eles começaram a lançar paraquedinhas. Então, caiu um paraquedas lá na selva. Por exemplo, tem uma hora que a Catherine tá lá com É um o... kit de suplementos, né? Isso, ela tá com o Suplemento, Com Como Peter. um creme o também, Peter. né? Ele machuca e chega um remedinho De pra primeiros ele. socorros, então. ô, Matheus. Isso, um kit de Para primeiro de ficar socorro. comigo. Não, mas suplemento, Caramba. suplemento é o Suplemento, né? Suplemento. Isso. E aí chega o quê? Um bilhetinho. O que tá escrito naquele bilhetinho? Tipo, dá um beijo de verdade nele, né? Aham. Tipo, isso foi beijo, né? Porque eles começam a juntar o casal. Viram que o pessoal gostou, né? É bem, bem parecido com a nossa televisão. Tipo, a novela no Brasil é assim, se o público não gosta de um personagem, eles vão matar o personagem. No service, pô. Porque tudo funciona em cima do quê? De audiência. É muito parecido É? com o show de Truman também, né? Ah, é um filmaço pra gente discutir É. aqui. Não dá spoiler que você vai ficar pro próximo PPcast. Então, o que acontece? Esse é o bilhetinho. Por quê? Tem audiência também. Mas só que, no caso, é um pouquinho diferente no caso da TV Capital, porque ele não precisa de audiência para dinheiro, precisa de audiência para poder. Então não é para mostrar marca, né? Para você ter lá comerciais e tal, não, mas é para você ter poder. Então se as pessoas estão assistindo mais, ela está tendo mais poder. E aí o que acontece? Eles começam a conduzir, isso aí forma um casal. E aí quando chega em determinado momento, o Peter está muito mal, o que eles falam? Olha, se for um casal, uma dupla do mesmo distrito, vamos ter, então, 2 vencedores. Então, mudaram as regras no meio do jogo. E aí, o que acontece no final, Kaona? Das amoras? O que a Catherine faz? Ela ameaça os dois comer as amoras pra morrer. Por quê? Porque eles queriam um ganhador só. De repente, mudaram as regras de novo. Primeiro era 2, depois mudaram pra 1. Aí volta pra 2, volta pra 1. E onde fica o ponto, assim, nevrálgico da história, Matheus? O que ela faz? Ela pega as amoras, né? E ameaça acabar com tudo. Se você matar o casal... É porque, na verdade, eles queriam um casal junto, depois eles viram que o drama de separar o casal dava mais audiência ainda. De fazer o suspense quem vai matar quem, né? E ela fala, não, acabou. Ou os dois sobrevivem ou os dois morrem, né? E o que a Capital faz com isso? Ela Aceita? deixa passar, Pode manda ficar ver. sério. Eles desafiaram muito a Exato. capital e... Exato. Nossa, eles ficaram... Quando você vê, é legal que você vê Mas a isso cara aí. do presidente, no caso do Snow, dá pra imaginar ele como o quê? Como se ele fosse o cara por trás dos grandes grupos de comunicação, né? Então, tipo, ele tá direcionando uma coisa e aí ele encontrou uma barreira no caminho dele.
E aí o que ele já fala pro cara que tava gerindo ali os jogos, né? Que seria o reality. Fala assim, olha, isso vai dar problema pra nós. Isso não vai ser legal. E aí fizeram os dois ser ganhadores. O que acontece com o cara? De repente ele morre, né? Tá. Então, o que acontece? E como isso, olha só, como é uma faca que ela pode cortar para os dois lados, né? Então, até então, essa audiência tudo era um poder muito grande para o Capitol. E aí isso é transmitido para todos. O que os rebeldes, que já não estavam também tão satisfeitos com isso, né? Vocês falaram que é a história do Pão de Circo, que vem atrás de Roma, né? Com os gladiadores. Eles começam a enxergar na Catherine o quê? Essa palavra. Um ícone. É uma imagem, né, de uma pessoa revolucionária já. Isso, um herói. Por quê? Ela chegou para a capital e falou assim, não vou fazer isso. Vai ser do meu jeito. E aceitaram. Isso nunca aconteceu. Então começa a criar o quê? Um mártir, começa a criar um ícone, né? Um herói. E aí o processo começa a levantar. O que a capital faz com os vencedores? Era pra eles descansarem naquela Vila dos Vencedores, era real. Mas aí, tem o segundo filme, eles são mandados de volta. É, porque na realidade, a cada certo tempo tem meio que um jogo especial, no caso. É. Nesse aí, juntaram todos os ganhadores, porque antes nunca tiveram um casal de... Como se fala? Um casal de... Do mesmo distrito. Do distrito 12, no caso. Então, tipo, antigamente só aquele bêbado, que esqueci o nome dele, que tinha ganhado o reino. Então, agora tem todos de um... Sabe, várias pessoas que ganharam de vários distritos. Vamos então fazer uma seleção de todos esses ganhadores e colocar no negócio Certo. E por que fizeram isso? Essa seleção desses caras? Por que enfiaram os ganhadores lá? Já tinha seus favoritos também, né? Não, mas qual que era o objetivo principal? Quem que é o problema da história? É limar o problema da Catherine. Exato. Aí, tipo, agora ela morre, porque os caras já estavam lá. O povo anterior já era muito forte, já estava acostumado com isso. Então, colocar eles de novo lá dentro ia ser muito Porque perigoso. como era um problema que ela desafiava a capital, e cada vez ela tendo mais força, o que quando ela percebeu a força, eu não sei se vocês viram, mas né, várias cenas, né, eles fazem aquele gesto com a mão, né, do Thor, da história lá, né, na verdade que ali é um... O Thor era o broche que ela tinha ganhado, né? Isso. Então aquilo é como se fosse um símbolo de apoio, né? Também pra ela. Tem que no final das contas esse símbolo era até repreender. O pessoal que fazia esse símbolo acabava sendo reprimido, né? Eles eram mortos. Por quê? Porque isso demonstrava o quê? Demonstrava mais força ainda pra personagem, né? Que seria a revolucionária da história, né? E eles começam a levar ela, os ganhadores, em todos os distritos. Pra falar o quê? Uma mensagem apaziguadora, do tipo. Que é o objetivo do capitão. Né, que é o que o Kellner coloca aqui. Então ele usa a mídia para direcionar. Porque realmente é uma jogada perigosa, porque a capital ela tem um grande ícone, né? Ela pode usar, mas também ele tem que tomar cuidado para não voltar contra ele, não é um motivo de revolução. Então tem que controlar direitinho. Exatamente. Tem que saber moldar aquela massa, né? Então eles não podem abrir muito, senão vai... E a nossa Catherine também não é uma pessoa muito fácil de conduzir, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Fazem os segundos jogos. E o que rola nos segundos jogos, Daniel? Junta todos os ganhadores, as pessoas que estão lá, já foram ganhadas, viraram assassinas, basicamente, porque foram traumatizadas, todas querem sair de lá, não queriam participar de novo. Só que, né, no caso desses jogos, foram basicamente assim, a estética dele foi linda, como se fosse um relógio, cada hora tinha um desafio, cada hora acontecia alguma coisa diferente. E as pessoas iam, alguns ganhadores apoiavam já a Katniss também, tipo, tinha as pessoas que apoiavam, tinha algumas pessoas que já não iam muito com a cara, tipo, sempre foi assim e aí entra uma coisa muito, muito importante, que todo grande líder, ele tem que ser muito o quê? Muito carismático. Então ele tem que ser carismático. Às vezes ele não é nem tão eficiente, mas se ele for muito carismático, ele tem o quê? Ele tem o apoio da sociedade. E que a Catherine, pô. Muito carismática, né? E pior que nem ser invencível, no início ela nem queria, né? Bom, depois você faz o finalmente lá. Beleza, Matheus. Obrigado, cara. Eu te mando as coisinhas lá no Drive. Joia. A ilha no segundo filme tava tipo... Era um círculo com um escudo, uma espécie de escudo, né? No caso. Pra impedir que eles saíssem da ilha. Né? Pra Isso. manter eles lá, né? E aí as coisas vão acontecendo, mas só que
A Catherine, não sei se vocês perceberam, mas ela tinha, desde o primeiro filme, ela tinha três aliados muito importantes que acompanham ela. Uma, que é o tutor dela, cachaceiro. Hamilton, né? Hamilton, né? Aí depois ela tem o quê? A personal style dela, a F, que cuida, enfim, né? De toda a parte dela ali. Melhor personagem. E do que? Um outro cara que é o estilista dela, que faz a roupa e tal, que acho que é o Lenny Kravitz, né? O Cino, morreu no Isso, que faz o personagem. Então esses três já vão falando pra ela um pouco foi no 2. essa história da jogada de poder da capital, e ela já entra no segundo Jogos Vorazes uma outra cabeça. Ela já sabe o que tem por trás o poder ali, que tem dentro dela também, ela sabe. E aí ela vai ser influenciada também por isso daí, né? E começa o quê? Começa a construção do herói. A própria capital começou, o Snow construiu ela e agora quer destruir ela. Porque começa esse perigo bem gigante, né? Eu não sei se vocês perceberam também a criação de marcas. Quando começa as evoluções, bom, aí ela começa a rolar lá os jogos, né? Ela escapa, porque não é que ela escapa, ela destrói aquele campo de força com um raio, com uma flecha lá e tal. Foi muito planejado também pro pessoal que tava lá fora, que tava apoiando essa revolução, os rebeldes ali que ajudaram ela a sair também. Até o pessoal que tava participando dos jogos, né, conseguiram dar um jeito de sair daquele negócio pra... Isso, e os rebeldes eram lá... O Finnick, né? O Finnick, falando disso daí. Isso, e os rebeldes eram lá, do Distrito 13. E olha só que interessante, a coisa também... Tinha sido destruído, né? Isso, que tinha sido destruído. A coisa só deu certo porque o cara que trabalhava na comunicação lá, que a gente pode dizer, se nós fôssemos conversar um pouquinho, levar um pouco para comunicação lá da Segunda Guerra dos nazistas, né? Você tem um ministro da propaganda lá que é o Goebbels. Seria, na verdade, o Goebbels da capital seria o Finney, né? Seria esse camarada aí, que ele cuida toda a comunicação da capital pro Snow. E o que acontece? Ele que é o grande cara que dá as sugestões pro Snow, do que fazer e do que não fazer, e o Snow meio que vai na onda dele. Mas só que o que? Ele é um traidor, um agente duplo, porque ele tá com a resistência lá atrás. E aí, beleza, explode lá o campo de força, eles conseguem pegar a Catherine e levar embora. Finalzão do segundo filme. Eu fiquei muito triste. Não, Chateado. Maior plot twist. E aí, Porque ele opina. e aí, aquele herói que era da capital, que era ela, o que ele faz? Os rebeldes pegam e transformam ela em herói dos rebeldes. Uma roupa nova, eles até colocam muito engraçado, que tem uma cena que é igualzinha, que é fantástica. É um estúdio com chroma key, com os ventiladores, aí ela tem uma fala, e aí tem um fundo, ela com a bandeira na mão, né? Lembra da história do patriotismo, né? Então, ela também se resistiu a participar disso, né? Ela não queria ser autora da revolução, ela não queria a imagem dela, porque, tipo, a luta inicial dela não era, tipo, tudo isso daí, era só salvar a irmã dela. Iniciou a salvar a irmã. Mas aí o que acontece? Ela tem algumas coisas que prendem ela, como, por exemplo, o Peter, que tá lá. Veio pela capital. Isso, e tem uns outros amigos que a Katie lá também. Então, uma das exigências é, então tá bom, eu participo, desde que eles saiam de lá, vocês vão lá, peguem ele e tragam pra cá, né? E olha só que interessante, assim como se a capital perder um herói, ela tem que construir outro. E quem que ela constrói como herói? O Peter. Não é ele que fica lá passando as mensagens, enquanto a Catherine do herói do outro lado, a comunicação vai lá e faz para ela ganhar muita força e convocar uma rebelião, do outro lado, a capital pega também toda essa força da comunicação e usa o Peter, olha, não vamos se rebelar, não vamos fazer isso, tal. E fica o que? Essas trocas, basicamente, parecem dois partidos políticos, dois candidatos, apresentando suas propostas numa eleição. É exatamente isso. É a Dilma e o Temer. Não, mentira, Assim, parei. como todos os outros, né? E o que acontece é o quê? A briga ideológica. A capital tem a ideologia dela, né? E, seja boa ou ruim, ela tem a dela. E os outros distritos têm a de libertação. Então fica essa troca, essa briga de colocação. Inclusive, antes de lançar o trailer principal, foram lançadas algumas, tipo, promos, etc. Na própria internet, onde você via, tipo, o presidente Snow
uma superprodução fazendo lá e tinha do lado dele o Peter, tipo, ele falava tudo e o Peter lá do lado dele, tipo, ó, ele verdade. ganhou, que tava junto com a Katniss, viu que eu tô certo, né, mas na realidade ele foi mexendo com a cabeça dele. Foi torturado, Ele né? foi torturado. Sim, mas eles pegam a imagem da Catherine também e distorcem. Podem perceber. Que ela tem uma força muito grande, eles não podem chegar e matar ela do nada. Porque senão ia dar mais força ainda pra rebelião. Se ela morre, ela vai virar um Martin. Aí acabou a história. E começam a introduzir, por outro lado, os rebeldes ela nas batalhas, né? E aí, bom, vai, batalha daqui, ganha uma dali, ela derruba lá umas espaçonaves, um negócio aqui, vai Vai sendo tomando gravado força. tudo isso também. Exato, esse que é Eles legal. invadem a TV da capital, né, no caso, Eles invadem. pra passar. Isso. Uma das promos também era, tipo, o presidente Snow falando, e aí do nada, meio que começa com aquela coisa de invadir, etc, invadir, ó, essa aqui é uma mensagem do Deciso 13, o Tordo tá vivo. Isso. Pronto. Nossa, pô, força total. E aí o que acontece? Quando a Catherine ela vai para as batalhas, que ela começa para as batalhas que praticamente já acabaram, né? Vai o quê? Uma equipe atrás. Então vai a produtora, vão dois cinegrafistas, ficam preocupados, olha, fica assim, assado, fica nessa posição, fica nessa cena, por quê? Isso tudo é repassado o quê? Para os distritos. Eles conseguiram montar uma rede também de comunicação, e isso vai dando força para a revolução. Ela tinha fala pronta também, né? Sim. É. Controlada pelo presidente Connie. Opa, É. opa, opa. Ela não é presidente, gente, é spoiler isso. Não, mas Ainda não tem é, ainda não spoiler é. aqui, você nem tem que Desculpa. se preocupar com isso. Não é não. E o que acontece? Se vocês pegarem o papel... Por isso que eu acho que o Gables teve uma influência muito, muito grande. Quando como que ela chama? A Colin, né? A Coin, né? A Colin, né? Que ela que fez escreveu tal, o filme. Não, a Susana Collins. A Colin, né? Susana Escreveu o Collins. filme. Eu tenho certeza que um desses filmes de guerra, ela assistiu provavelmente algum dos filmes, como por exemplo, igual tem um Círculo de Fogo, que mostra o trabalho de Goebbels, né, do ministro nazista, onde ele leva também equipes de filmagens e faz os vídeos, e esses vídeos ele distribui, ele passa também para os outros, para as outras cidades, para os aliados, né? E ela faz exatamente a mesma coisa com a equipe junto com a Catherine. Então, assim, a parte de comunicação é fantástica desse filme, para você conseguir entender, para você conseguir passar tal. E tem uma coisa interessante também, que é como, né, depois as coisas se desenrolam, as coisas vão pra frente, É mais ou menos, pra frente, mas depois deram uns passos pra trás, né? Como que termina a cena lá, Daniel? A cena em que o Snow, que até então era o grande vilão, né, ele pega e ele vai ser sacrificado. Né, ele vai ser punido, né, com a flechada da Catherine e tal. E aí entra um outro ponto importante de reviravolta. Que é o quê? Que é a presidenta, né? Que na verdade é a líder dos rebeldes. Como que ela chama? Alma. Coin, né? A Coin, né? E ela vai lá e fala, bom, podem então. Pode matar. E tem uma reunião antes. O que tem nessa reunião antes que eles conversam? Ah, eu lembro. Eles estavam sentados numa mesa, né? Eu não lembro o que eles falaram. Eu não lembro o que eles Mas falaram. a discussão é o quê? Como que vai ser então depois Como da morte do Snow? Como que vai ser esse processo? Deixa que eu lidero. Essa estruturação. E o que ela fala? Deixa que eu lidero. Eu vou ficar liderando enquanto as coisas vão se acertando, né? Nossa, E aí- eu já vi essa história do E Brasil não tem também como. agora. E o caixa bem próximo, né? Só não tem a flechada, né? Devia. E o que acontece? Quando ela fala isso, o tutor, que é o cachaceiro, vira e fala o que pra ela? Por quanto tempo você vai liderar? E ela fala, por tempo indeterminado, até nós acertarmos. Aí já começa. Ia ficar todo tipo mundo- trocar sempre meia dúzia, basicamente. Todo mundo a torcer o nariz. E o que a Catherine faz? Dá uma flechada nela. Ao invés de matar o Snow, matar ela. Entendeu? Porque ela quebra todo... Pensou que era um círculo que ia recomeçar de novo, um processo que ia recomeçar e acabar fazendo tudo igual. Ela queria fazer jogos com as crianças da capital. Resumindo, ia voltar tudo... É, porque a Katniss percebeu isso, porque tipo, o Snow ele não mataria crianças, né? Mas naquela hora, desde que ele tem a filhinha dele, protegida, tal, não sei o que lá, aí teve uma determinada hora do filme que mata dezenas de crianças. Inclusive quem? A irmã dela. E aí, acho que foi aí que ela acabou percebendo quem que era... Assim, na realidade, os dois são os vilões dessa história. O que é muito legal nessa história é que, tipo, não é que
que nem você falou, não importa, não existe, acredito eu que não existe personagem bom ou ruim nesse caso. Tipo, ambos queriam olhar o próprio interesse. O Snow tinha o interesse dele de continuar a ordem vigente, porque ele estava ganhando. A Colleen, que no começo ela queria revolucionar, ela queria quebrar com isso, só que ela viu, bom, eu também vou poder, né? E acabou mudando de lado, mais ou menos. Ela acabou vendendo pros interesses dela. Ela vai querer vingança. Ela foi mesmo, ela queria o poder. Que lá é uma briga clara pelo poder, né? E aí o que acontece? Aí ela percebe isso, né? E, bom, aí basicamente, isso aí a gente já contou o final do filme, né? E como que o filme termina? As últimas cenas. Aquela cena horrível dela com o Peter. Maravilhosa a cena, adorei. Eu gostei. Então, Cauana, fala você então. Tem uma família lá, né? Ela tem quantas crianças que ela tem lá? 3. Nossa senhora. 3 crianças. E ela tá onde? Ela tá no bagulho verde. Campo, né? É um campo. Ela tá lá no Distrito 12. Hã? Não? Até agora não saiu nada? E agora? Vixe. Tem na câmera aqui, o áudio, pelo menos. Mas Mas do resto saiu? Não, mas só aquele microfone? Putz. Eita. Cauana, senta aqui no do Matheus então. O Matheus vai trabalhar. O Matheus vai ter trabalho pra editar. Ai, meu Deus. Bom, então tá bom. E o que acontece? Onde que eles estão, Cauana? Pra onde que ela volta e como que termina? Não sei informar, eu sei que é um campo verde. Distrito 12? É verdade. Ela volta pro Distrito 12, né? Um campo verde lá, que ela tá com a família dela. Não tá saindo, Matheus? Ah, misericórdia, falando em tom normal Tá até. pertinho. Tá bem. Então vai. Então, ela volta pro Distrito 12, um campo verde, com a família dela lá. Isso. Então, o que que lembra isso aí? Lembra isso aí Final um pouco. previsível. Teve um final feliz. Mas lembra muito o quê? Eu prefiro outra saga chamada Divergente, que o final foi muito mais surpreendente. Né? Mas tem uma historinha que é interessante. Na verdade, eu passei para vocês também lá em aula, que é de um autor que chama Joseph Campbell. Ele é um psicólogo americano. E em 1928, né, ele lançou um trabalho chamado O Herói de Mil Faces. Né, que até hoje, principalmente a dramaturgia, né, a galera do cinema, da TV, das séries, utilizam muito, inclusive livros, né, utilizam muito essa estrutura da jornada do herói que ele criou. Então eu vou falar aqui os 13 passos e nós vamos fazer essa relação e vocês vão ver que bate certinho o que Campbell fez, ele escreveu, né, e o que foi utilizado no filme, né. Então a primeira coisa, ó, jornada do herói. Primeiro tem que ter o início, que é uma situação normal. Então aparece lá a Katniss no Distrito 12 caçando com o Gale. Cena normal. Depois, o item 2 aqui da jornada do herói. Chamado para a aventura, convite para o desafio. O que que é? Ela se oferece para ir no lugar da irmã nos jogos. 3. Ela recebe ajuda. Quem que apoia ela? Principalmente ali, o Gale, né? E o Pita. 4. A partida, onde ela sai da zona de conforto dela. Quando é? Quando ela vai para a capital nos jogos. Então ela sai do Distrito 12, ela sai da área de conforto dela. Depois, desafios. Pô, desafios são todos os testes, né? Que o Campbell coloca como desafios. Mas são o quê? Os testes que ela fez. Os treinos, a apresentação para os patrocinadores, né? Os desafios que ela vai passando. Depois, a abordagem. Ela enfrenta... A abordagem é o quê? Campbell coloca. Que ela enfrenta o principal medo, né? E qual que é o principal medo da abordagem? São todas as situações dentro dos jogos. Que ela nunca tinha... Ela nunca tinha matado ninguém. Lembra disso aí, até então? E aí, a principal a amiga que ela fez, a parceira, a menininha, morre. Então, ela passa por todos esses desafios, né? Depois, tem a abordagem, né? Eu já falei, tem a crise, que é o julgamento pessoal dela. Então, ela sai dos jogos, né? Na parte do segundo filme, né? Dos segundos jogos. E é levada para o 13. Então, é aquela crise. O que que eu faço? Eu vou ser o tordo ou não vou ser? Eu aceito isso ou não aceito? Então ela não quer me participar, ela fica com medo. Então, o que? É a parte que ela tem uma crise. O que que eu faço, né? Aí vem pro renascimento, né? Que ela se torna mais forte, e aí sim, né? Renascimento no caso do Campbell, ela vai e ela aceita
E principalmente ela vira líder, ela toma aquilo como, ela aceita que não, então tá bom, eu sou assim, eu vou aceitar esse papel, eu vou ser a líder dessa rebelião aqui, deixa que eu comando a bagaça, né? Que é mais ou menos por aí. E depois tem o seu desfecho, que são as aventuras pelos distritos, que ela vai passando, blá blá blá, blá blá blá, e até depois o retorno ao início, que é o quê? Ela volta ao cotidiano, né? Que é o item 10 aqui do Campbell. O que é o cotidiano? Ela vai lá, ela mata a Coin, o Snow também morre, em consequência, né? E aí, É a população que mata o Snow, né? Vai, praticamente a galera lincha ele ali, né? E depois você tem o quê? Depois do retorno você tem o quê? A sua nova vida, né? Então quer dizer que essa aventura ela mudou o herói. Como que é essa nova vida? Também, né? Ela fica muito traumatizada com tudo que aconteceu. E aí ela volta pro começo, que é o quê? Lá no Distrito 12, tá tudo destruído. E ela o quê? Volta a viver lá novamente. Então ela passou por todo esse processo, fez todo esse círculo e voltou pro início, né? E aí depois você tem aqui a resolução, que é onde todas as perguntas são respondidas, que é o quê? Ali você tem a resposta geral, que então você já sabe que vão ter eleições para ver quem vai assumir, você já sabe que os distritos estão livres, né? Estão lá seguindo o seu cotidiano, então as coisas voltam ao normal. E por último, a situação normal, mas só que o quê? Num outro nível. Então ela volta para onde ela começou, ela tem lá sua família, ela tem seu filho, as coisas vão acontecendo e vão dando andamento. Então o quê? Faz todo um círculo e volta. Então o Campbell, quando ele fala sobre a jornada do herói, esse filme, no filme foi utilizado perfeitamente isso, né? Sobre o trabalho de Campbell. E a gente acaba nem percebendo, né? Quando você vê... Quando você vê, ele fez o círculo, a estrutura toda. O filme foi muito bom, tem essa evolução da personagem, porque ela começou como uma mulher, tipo, inocente assim, frágil e tal, e ela acabou se virando uma mulher, mas, tipo, eu falei, girl power, tipo, foi uma mulherão, que nem eu falei antes de começar o PPCast, eu estava comentando com você. Antes, no cinema, não se tinha uma série com uma personagem protagonista mulher. Quando tinha a protagonista, ela ficava em segundo plano, atrás de um homem. Essa foi uma como Harry Potter, né? Como Harry Potter, Hermione era amiguinha. Sempre ou como interesse amoroso, ou alguma coisa assim. E os Jogos Vorazes trouxe um personagem protagonista mulher com tudo e que revolucionou. Muitas mulheres também se sentiram muito representadas. Acho que um dos principais motivos de sucesso do filme foi essa representação feminina que teve, que antes nunca foi vista no cinema. Assim, se foi vista era bem X e não era um filme de sucesso. Mais ainda uma estratégia de marketing, né? Porque poderia muito bem ter sido um homem. Sim. Como personagem, né? Não ia mudar quase nada da história. Pita, no caso. Não ia mudar a história em nada, né? Mas olha só que interessante que ficou, né? Sim, acho que foi um filme que também acabou... É que assim, o filme aconteceu na época que a gente estava no Brasil, daquela coisa dos 20 centavos, etc. O poder feminino, o feminismo começando a ganhar muito mais força nas redes sociais. Então foi um filme que estourou e bateu muitos recordes. E mas eu não cheguei a ver na internet nenhuma polêmica por ser uma mulher, o que eu achei muito legal. Por exemplo, não teve tanta gente reclamando, nossa, na cast da mulher. Não viu, o que eu achei muito legal foi isso. Joia. A aceitação foi quase 100%, né? Foi um filme muito bem recebido, no geral. Não teve muita reclamação. Foi só sim. no penúltimo. Bom, então galera, hoje foi o nosso primeiro aí PPFlix, né? Na verdade, o primeiro quadro, né? Nós temos o PPcast aí já com vários programas, né? Mas o primeiro PPFlix, acho que foi muito, muito legal. Bom, quero agradecer aí a presença do Daniel, que ele é aluno do primeiro ano, né? Contribuições maravilhosas aí para enriquecer a nossa discussão sobre publicidade, propaganda e comunicação, né? Principalmente nos filmes, nas séries. Daniel, eu sei que você também tem um canal, né, no YouTube. Como que as pessoas podem acessar, podem entrar em contato aí com você, ver seu material e tal? Bom, se caso queiram procurar no Facebook, tá Daniel Destro lá, mas no canal do YouTube, você também se procurar no YouTube ou por Daniel Destro ou pelo nome do canal que chama Então Eu Li, você encontra tudo lá. Como que chama o canal? Então Eu Li. Então Eu Li, galera. Fala principalmente de filmes, fala principalmente de livros, mas agora eu tô falando de série, filme, porque eu também acompanho isso bastante. Joia. Daniel, eu espero, né, ter mais nós esperamos ter mais a sua visita aí no PPFlix, né? Que foi bem enriquecedora aí. Turminha, ficamos por aqui então e até o próximo programa.
Que aí o Matheus vai fazer lá o... Vai fechar lá com... É,